Olá, vamos a mais uma aula de hoje. E hoje o tema da nossa aula é etiqueta. Etiqueta que é simplesmente um valor de gentileza. A gente sempre fala nos ensinos sobre etiqueta, nos cursos sobre etiqueta, né? Que etiqueta é uma maneira de você demonstrar gentileza ali para o seu convidado, para a sua família, né? Então, a gente sempre fala que as pessoas vêm antes de qualquer procedimento e qualquer protocolo. As pessoas são mais importantes do que as regras de etiqueta. Então, etiqueta é um valor de gentileza, de você ser gentil ali com o seu convidado, com a sua família, colocando todos os itens, todos os pertences que aquela pessoa precisa naquele momento, ou numa mesa, né, ou na hospitalidade, servindo ali da melhor maneira, tá bom? Então, etiqueta é gentileza. E lá em Colossenses, capítulo 4, versos 5 e 6, vai falar o seguinte: vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades, que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Então, a gentileza, ela reina no lugar, ela reina no ambiente, né? E a base de todos os aspectos da etiqueta é a gentileza. Pessoas sempre antes de procedimentos. A gentileza se expressa na consideração pelas pessoas ao redor, ao seu redor. Você está considerando aquela pessoa ali de forma intencional, né? E conhecer a etiqueta apropriada, a deixa à vontade para relacionar-se com os outros e fazê-los se sentirem importantes. Então, quando você se relaciona com alguém, você tem esse comportamento de regras de etiqueta, né? De como se comportar em um ambiente. Isso faz com que você tenha mais, que você se sinta também mais importante, né? Que você se sinta também de modo adequado naquele lugar ali. E quando você tem receio de cometer algum erro ou de parecer tola, né? Volte seus pensamentos para si mesma. Eu sempre falo que na regra de etiqueta, dentro dessa aula, algo bem importante, que é melhor nós sabermos as regras de etiqueta, as boas maneiras, né, os protocolos, e não precisar usar, do que nós precisá-los usar as regras de etiqueta e não saber, não é verdade? Você concorda comigo que é muito melhor você saber as regras, saber um bom comportamento e não precisar muitas vezes usar, porque muitas das regras de etiqueta nós não usamos no nosso dia a dia, né? Algumas coisas a gente não usa. Então, mas se chegar um momento de você precisar usar, você vai saber. Você vai saber se comportar num ambiente, né? Talvez em um ambiente de pessoas importantes, de pessoas relevantes na sociedade, né? Então, é bom a gente aprender a usar as regras de etiqueta para o nosso bem, e quando nós recebermos alguém, nós demonstrar essa gentileza também para essa pessoa. Então, no entanto, quando sabe como se comportar corretamente na presença de outros, está livre de voltar toda a sua atenção para eles. Então, quando a gente está reunida com outras pessoas, sabendo se comportar, se portar ali corretamente, você não precisa ficar, né, sendo ali talvez o centro da atenção, as pessoas te analisando e tudo mais. Então, gentileza é mais importante que protocolo. E lá em Efésios capítulo 4, verso 1 e 2, fala assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Então, isso é etiqueta, isso é gentileza, né? Ser humilde, amável, tolerar ali pacientemente uns aos outros. Isso é gentileza, é etiqueta. E lembre-se de que as pessoas, mais uma vez, quero frisar isso aqui, são mais importantes do que regras. Muitas vezes,
quando nós viemos para a experiência do lar, para essa mentoria, nós queremos já praticamente, instantaneamente colocar tudo em prática, né? Colocar agora, eu descobri como é que usa, eu descobri como é que faz, já quero colocar em prática, e aí acaba colocando dentro do seu lar, dentro da sua casa, não uma gentileza, mas uma imposição. Então, essa imposição, você impondo algo, não, porque agora você vai ter que fazer dessa maneira, porque agora você vai ter que comer assim, porque vai ter que sentar assado, né? Então, essa maneira, você impondo, você afasta e não traz para perto. Então, pessoas são sempre mais importante do que imposição de regras, ok? Combinadas? Então, quando notamos que ao seguir as regras de etiqueta poderemos gerar constrangimento, devemos nos adaptar à situação. Por exemplo, pode acontecer de termos convidados para um jantar que não sabem do nosso costume de, às vezes, agradecer ao Senhor, né, pela provisão, de orar ali em família. Então, a gente tem que analisar o nosso convidado, analisar a pessoa que está sentada ali na nossa mesa. Ela tem esse costume, você não precisa deixar de fazer, mas faça algo mais rápido, mais simples, direcionando, né, ali para o alimento, para a refeição, e com isso você não vai constranger o seu convidado. Então, pessoas mais importantes do que regras, pessoas mais importantes do que protocolos, né? Então, você pode sim, né? Ao invés de humilhar a pessoa com algum tipo de comentário, você simplesmente demonstra ali aquela gentileza. Olha, nós aqui oramos antes da refeição, tudo bem para você? Vamos orar juntos e tudo mais, né? Estou falando aqui de um exemplo que a Dev cita aqui no livro, e em vez então de nós constranger o nosso convidado, a gente vai demonstrar, lembra que está ali em Efésios 4, humildade, amor, tolerância. Então é isso que nós precisamos aprender hoje. Preparativos para amar com generosidade. Isso também é uma forma de etiqueta, né? Os anfitriões têm a importantíssima responsabilidade de praticar as regras de etiqueta, quando sabem. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, estamos aprendendo, né? E ao fazer, preparar um ambiente tranquilo para que possam oferecer muito amor aos seus convidados. E tem o imenso privilégio e a ordem bíblica de representar Jesus para quem adentrar em seu lar. Olha isso, que importante que é isso, de nós anfitriões. Você sabia que você, anfitriã, tem a responsabilidade, né? Tem o privilégio de uma ordem bíblica de representar Cristo para quem entra no seu lar? Pode até acontecer que recebam anjos sem saber. Isso está lá em Hebreus 13:2. Gente, imagina você abrir o seu lar, a sua casa, você ser gentil ali e receber na sua casa as pessoas como Jesus, né, representando Jesus ali. E esse lugar você pode receber anjos sem saber. Isso é magnífico. Então, lá em 1 Pedro 4:9 vai dizer assim: abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Nos dias de hoje, a gente vê tantas coisas aí neste mundo, né? Tantas inseguranças, pessoas que não podemos confiar, não podemos, infelizmente, abrir assim, né, a nossa casa de bom grado para todos. A gente precisa também fazer essa seleção, mas não acepção, né? A Bíblia fala que nós não devemos fazer acepção de pessoas, separação de pessoas. Mas hoje, no nosso mundo, nós precisamos ter cuidado de quem colocamos no nosso lar. Mas aqueles que nós convidar para entrar na nossa casa, que seja de bom grado, como diz ali em 1 Pedro, uma ordem divina, uma ordem celestial para nós. Abra sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar de hospedagem. Então isso é representar Jesus, né? Jesus fez isso, o bom samaritano vai remeter a Cristo que fez isso. Ele mesmo falou que não tinha nem onde encostar a cabeça, mas ele achou um abrigo para quem precisava de cuidados, né? Então pense nos detalhes.
Ao abrir a sua casa para os outros, é um privilégio acompanhado de um maravilhoso peso de responsabilidade. Como anfitriões, vocês terão de ser diligentes nos preparativos e pensar de antemão em todos os detalhes da recepção. Se forem servir um jantar à mesa, façam todos os preparativos necessários para que todos possam permanecer à mesa durante a maior parte da refeição. Tenham sempre em mente que seus convidados estão lá para ver você. E seu objetivo mais importante durante a visita deles é lhes oferecer uma refeição extraordinária, mas cobri-los de amor. Então, quando você recebe as pessoas na sua casa, não dê as costas para ela. Não deixe ela na sala ou na mesa sozinha. Dá atenção. Derrama ali amor. Cobre essa pessoa de amor. Porque ela não está indo lá por causa da refeição ou por causa daquilo que você está preparando. Ela está indo lá por causa de você, por causa do seu convite. Então, nós, como guardiãs do nosso lar, nós temos que ter essa atenção quando somos anfitriãs. Então, quando você é anfitriã, dá atenção às pessoas. Pessoas são mais importantes do que protocolos, do que regras. Então, não se preocupe apenas com a comida, com a refeição, mas se preocupe em estar presente ali naquele momento. Vai receber alguém na sua casa? Prepare antes. Prepare as coisas antes da pessoa chegar. Prepare a mesa antes dos seus convidados chegarem. Então, essa é uma regra fundamental para nós, anfitriões, guardiãs do nosso lar. E com isso você vai demonstrar amor por aquela pessoa, por aquele convidado, pela sua família. Aqui em casa, eu sempre me atento, sempre procuro fazer o almoço, a refeição do almoço, antes da minha filha chegar da escola, do meu esposo chegar do trabalho. Por quê? Porque quando eles chegam, a gente já senta na mesa, já tem ali um tempo de comunhão, um tempo de conversa. Então, se eu ficar lá no fogão cozinhando e ali, né, é pouco tempo que a gente tem. Então, a gente precisa se organizar, precisa colocar em ordem a nossa rotina, né, nosso preparo para aquela visita ali, ok? Então, não se preocupem, lá em Filipenses 2, capítulo 2, verso 4, diz assim: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Gente, nos dias de hoje, cada pessoa que muitas vezes a gente conversa, a gente encontra, pensam somente nos seus interesses. Pensam somente no seu umbigo, como a gente fala no popular, né? Então, aqui em Filipenses também é uma direção para nós. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Perceba que não está dizendo para você negar os seus interesses, você negligenciar os seus interesses, mas que você também se preocupe com os interesses alheios. A base de todos os aspectos da etiqueta é a gentileza. Né? Dentro de etiqueta, de gentileza, a gente precisa simplesmente preparar-se. Preparar ali, às vezes, quando vai receber um convidado, prepara um café antes, prepara um chá antes, né? Coloquem os itens que a pessoa vai usar ali na mesa, e eu vou trazer isso aqui na prática para vocês verem como arrumar a mesa. Então, não preocupe-se apenas com os próprios interesses, né? Mas simplesmente preparem-se para receber aquela visita, preparem-se. Quando você prepara, o simples fato de você preparar um chá, um café, deixar pronto, sendo anfitriã, você vai conseguir dar mais atenção para os seus convidados, né? Então, peça aí para Deus que lhe mostre outras maneiras de honrar os seus convidados. Então, a etiqueta também é honra, né? E nós vamos aprender isso na prática. Eu vou agora mostrar para vocês a preparação da mesa, a arrumação da mesa. Como que nós podemos demonstrar gentileza
com a arrumação de uma mesa, né? Colocando ali todos os itens que a pessoa vai precisar para se servir. Dentro da regra de etiqueta, por que cada coisa está em cada lugar, por que a colher é do lado direito, né? A taça do lado direito, o guardanapo do lado esquerdo. Então, tudo isso está dentro da regra de etiqueta. É importante falar que que na regra de etiqueta, nós brasileiros não temos uma etiqueta brasileira, nós não temos uma referência de etiqueta nossa, né? Porque nós fomos colonizados. Então, nós usamos a regra de etiqueta hoje americana, europeia. Então, nós usamos, né, a regra de etiqueta de acordo com as regras de etiqueta da Europa, também da América, né? Então, é importante falar isso e a gente vai entender como que funciona dentro da arrumação da mesa, como que funciona na mesa posta, porque cada item, né, colocado daquela maneira. Então, nós vamos para a prática agora, né? Eu quero demonstrar montando uma mesa junto com você, para você entender com essa ilustração da arrumação da mesa, que é também, né, regra de etiqueta, que é uma etiqueta ali. A gente está colocando a arrumação da mesa de forma que as pessoas que vão sentar ali, a gente está demonstrando gentileza, colocando todos os itens que elas vão precisarem para se servir, para se alimentar, para fazer aquela refeição ali, né? Então, é bem importante também nós falarmos de que não precisamos encher a mesa com todos aqueles itens, né? Taças, que no modo formal é utilizada. Não, hoje a gente usa a etiqueta de forma informal na nossa casa, no nosso lar, de forma informal ali, né? De maneira informal. Então, não precisamos colocar tudo aquilo se nós não vamos utilizar. Então, nós vamos colocar na mesa, nessa etiqueta, somente os itens que nós vamos utilizar. Por exemplo, eu não posso colocar ali na mesa algo que eu não vou servir. Então, eu sei que na posição da etiqueta da mesa posta, a gente vê várias imagens, né? Da colher, da faca, aí no lado esquerdo o garfo, né? Garfo de lanche. Mas se eu não vou servir uma entrada com caldos, por exemplo, não tem necessidade de eu colocar aquela colher ali do lado direito, né? Então, eu me atentar àquilo que eu vou servir. Por quê? Porque a mesa comunica, né? A mesa, ela fala com a pessoa que está ali naquele lugar. Então, a etiqueta também serve para isso, para comunicar o meu convidado do que vai ser servido. Então, se tem ali na mesa posta, um prato, né, um prato raso, um prato fundo, sobreposto, colher, faca, garfo e um talher de sobremesa, né, ou de entrada de uma salada, então a pessoa já sabe mais ou menos o que vai ser servido, né? Então ali o meu prato fundo sobreposto ao prato raso está demonstrando que eu vou servir um caldo, talvez antes, uma sopinha de entrada, né? Algo com molho de entrada. Então, para isso que serve também a etiqueta, para isso que serve as regras de etiqueta, para disponibilizar ali para o meu convidado os itens necessários que ele vai utilizar naquela refeição, tá bom? Então, agora vamos para a prática. Então, meninas, dentro da regra de etiqueta, a gente fala muito sobre a regra de etiqueta à mesa, né? Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui é o posicionamento dos braços, que a gente até já ouviu muitas vezes, né? Alguém falar, não colocar os cotovelos sobre a mesa, né? Que isso é falta de etiqueta, falta de regra de etiqueta. Então, uma regrinha que a gente sempre fala na mentoria é que assim nunca, né? Os cotovelos sobre a mesa nunca, assim às vezes e assim sempre, né? Então, a maneira de se comportar nessa mesa, de se posicionar
né? Sempre com a postura ereta na cadeira, né? Nunca assim, né? Isso também é regra de etiqueta, a maneira como você se comporta na mesa, você está ali representando a realeza, que nós somos filha do Rei Todo-Poderoso, né? Então nós temos que nos comportar de tal maneira. Então, nunca, às vezes e sempre. Combinado? Entenderam? Pegaram aí? Cotovelos sobre a mesa nunca, metade do antebraço aqui às vezes e assim sempre, né? Então, essa é a maneira de a gente nos posicionar na mesa. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre os itens que a gente coloca na mesa, tá? Quando nós usamos a toalha de mesa, não há necessidade de nós usarmos o lugar americano, porque o lugar americano já faz a função como se fosse a toalha. Lembrando vocês que nós usamos a etiqueta informal. Então, na etiqueta informal, a gente usa algumas coisas que na mesa formal não é utilizado. O lugar americano é um item de decoração. Ele não é um item, né, obrigatório, vamos dizer assim, dentro da etiqueta de mesa posta. Então, ele é um item decorativo. E esse item, né, esse lugar americano ali, tem diversas formas. E eu trouxe aqui algumas formas para vocês reconhecê-las, né? Então, este aqui, muitas pessoas confundem dizendo suplá. Não é suplá. Ele é um lugar americano. Um item, né? E aí tem o jogo americano, que são 6, que são 4, mas um item desse, então a gente fala que é um lugar americano, certo? Esse aqui é um modelo, né? Então, aí a gente hoje, o mercado é vasto, né? Com esses itens de mesa. Então, eu trouxe aqui alguns para vocês verem, né? Esse aqui de crochêzinho também é um lugar americano, ele não é suplá. Já vou mostrar para vocês a diferença, tá? Esses assim de barbante, né? Também é um lugar americano, tá bom? E ainda tem aqueles retangulares, né? Emborrachado, vários materiais. Também são lugares americanos, aqueles retangulares nesse material, tá bom? Então, todos esses são lugares americanos. E o suplá, Kel? Qual é o suplá? O suplá são esses aqui, ó. Também existe aí no comércio, no mercado, vários modelos de suplá, vários materiais de suplá. Hoje tem suplá até de vidro, né? Mas qual é a função, então, do suplá? Esse aqui é suplá. Ó, esse também é suplá. Qual que é a diferença? Esse aqui, ele é exclusivo para prato raso. Ele é, né, colocado na mesa, ele pode ser utilizado em cima do lugar americano, tá? Esse aqui, ou diretamente na mesa. Então, lembra que eu falei que o lugar americano, ele substitui a toalha. Então, se você tem a toalha na mesa, não é obrigatório colocar o lugar americano, tá? Mas o suplá você coloca ali no lugar, ou em cima do lugar americano, ou em cima da toalha, também tá tudo certo. O suplá, ele é obrigatório ter essa cavidade aqui, ó. Essa cavidade aqui. Isso que diferencia o suplá do lugar americano, tá? Essa cavidade aqui, ó. Pode ver que esse aqui também tem uma cavidade aqui, ó. Por quê? Porque aqui encaixa perfeitamente o prato raso. Lembra que eu falei? O suplá, ele é utilizado com o prato raso. Então, ele vai fazer essa função aqui, ó. Você coloca o prato e ele não escorrega. É para isso que serve o suplá. Para quando alguém vier, né, tá no restaurante, enfim, ele vai estar protegendo o seu prato do calor, né, ali na mesa, na toalha, e quando alguém for retirar esse prato, não vai pegar no prato, não vai sujar, então já vai tirar
junto e ele não escorrega, ó. É para isso que serve o suplá. Ele não vai escorregar, então a pessoa vai tirar, né, e vai, tá tudo certo, ele não vai cair, não vai acontecer nada. Ó, então aqui também, né, por mais que esse aqui, a cavidade é um pouquinho menor, não é tão funda quanto aquele outro ali, mas ele também tem essa função de encaixar aqui e ele não vai cair, não vai escorregar, ó, né? Então é isso que funciona, é para isso que funciona o suplá, tá bom? Entendido essa parte, a diferença de suplá e lugar americano? Entendido? Lugar americano, suplá. Suplá precisa ter essa cavidade. O material dele muitas vezes é melanina, né? Tem de vidro também agora, já fabricado de vidro, e ele é utilizado junto com o prato raso, tá? Eu posso usar o suplá com xícara para uma mesa de café? Não é ideal, não é aconselhado, né? Sabe aquelas coisas de que às vezes a gente coloca uma roupa que não tá muito legal e a gente fala que aquela roupa é brega? Então, na mesa também tem isso. Se você usar um suplá junto com para uma refeição de café, é brega usar assim. Não é ideal, tá? Não é ideal porque essa não é a função do suplá. Então, o suplá sempre acompanhado com prato raso. Sempre acompanhado com prato raso, ok? Então, aqui nessa mesa, vou montar aqui uma mesa com vocês, né? Eu não vou utilizar a toalha na minha mesa, por isso vou usar o lugar americano, e aí quero colocar o suplá, e eu vou servir aqui um alimento, uma refeição que eu utilizo o prato raso. O que é uma refeição que eu utilizo o prato raso? Carne assada, legumes, né? Eu utilizo o prato raso. Mas eu vou colocar aqui nessa minha refeição um caldinho de entrada. Então, eu coloco em cima do prato raso, sempre em cima do prato raso, o meu prato fundo. Caldo, macarrão, comidas com molho, prato fundo, tá bom? Então, prato fundo para molhos, prato raso para comida mais sólida, ok? Se eu quiser servir só o caldo, também vai utilizar o prato raso embaixo, se você for usar o suplá, tá? Então, você vai colocar assim, dessa maneira. E aí, eu vou colocar aqui os itens, os talheres. Então, eu vou servir na minha mesa um caldo de entrada, né? Um caldinho de entrada, e depois vou servir a refeição principal. Então, para o caldo, eu vou utilizar a colher de sopa, que aqui eu vou servir um caldo, vou servir uma sopinha, então uma colher de sopa. Então, vou colocar do lado direito a faca, porque depois da sopa eu vou servir o prato principal e ela vai precisar, né, de uma faca para corte, para cortar algum item ali, algum alimento, e o garfo. Então, a faca nessa posição, sempre com a serrinha para o lado de dentro, e a colher, porque a colher do lado de fora da faca. Por quê? Porque primeiro a pessoa vai comer a sopa. Então, ela vai começar pelo talher, pelo lado de fora. Então, lembra que a gentileza, eu estou sendo gentil em já deixar os itens bem posicionados ali, para que essa pessoa, esse meu convidado, se sinta, né, acolhido, amado, e tudo que ele precisa naquela mesa vai estar à disposição. Então, a colher vai estar do lado de fora. Então, quando vier o caldo, a sopa, ele vai utilizar o primeiro talher. Por isso que tem, né, muitas mesas formais, vários talheres. Por quê? Porque eles servem uma entrada, servem uma saladinha, então cada item é para um prato, né? Então aqui eu coloco a colher, a faca,
Kel, eu posso deixar do lado de fora? Pode deixar do lado de fora do lugar americano, porque não vai caber os itens ali. Então, 2 dedinhos aqui da mesa, né? Da ponta da mesa, para posicionar o lugar americano. Os talheres também bem alinhados aqui. Colher para o meu caldo, faca e garfo do lado esquerdo. Talvez aqui na imagem vai estar espelhado, mas colher e faca sempre do lado direito e garfo sempre do lado esquerdo, tá bom? Então, aqui agora eu vou posicionar a minha taça do lado direito, alinhada com a faca. Então, a taça sempre vai estar na frente, em cima, né? Posicionado alinhado com a faca, ok? E aqui vou colocar, então, um guardanapo. O guardanapo, eu posso colocar aqui um porta-guardanapo, que não é um item obrigatório na mesa posta, mas é um item decorativo, tá? Então, quero colocar aqui um guardanapo, eu posso fazer várias dobraduras, mas agora eu quero fazer desse jeito aqui. Então, eu posso posicionar o meu guardanapo junto com o porta-guardanapo ou no centro do meu prato, certo? Que eu acho que fica muito bonito, né? Ou do lado esquerdo. Então, posicionando aqui do lado do garfo, ou no prato, ou do lado esquerdo, ok? Tirando aqui, né? Vamos, como se nós estivéssemos, então, agora sendo convidados. Eu vou tirar o porta-guardanapo. Não deve ficar brincando com o porta-guardanapo durante a refeição, né? Posiciono ele em cima aqui na frente do meu garfo e deixo ele ali quietinho. O guardanapo, ele fica no seu colo dobradinho assim, ó, né? Dobradinho assim. A parte aberta vai ficar para cima, vai ficar assim, ó, como se fosse no seu colo. Então, você vai abrir aqui e vai utilizar a parte de dentro para secar o lado. Não é para limpar o lado, somente para secar. Então, você vai posicionar assim no seu colo, tá? Na sua perna aqui. Ele também, o guardanapo, também tem a função de proteger caso caia alguma comida na sua roupa. Então, ele tem essa função também, vai estar no seu colo, caso caia alguma coisa, vai cair em cima do guardanapo. E você vai, então, gentilmente, né, com elegância, abrir ele aqui no meio, secar o lábio e, novamente, colocar no seu colo, tá? Kel, quando eu saio da mesa, onde eu posiciono o meu guardanapo? Ou você deixa do lado do garfo, do lado esquerdo, ou você deixa na cadeira se você vai voltar para o lugar. Se você já terminou a refeição, não vai voltar mais para a mesa, pode manter ele ali do lado esquerdo, né? De maneira também que se tem alguma coisa, né, alguma comida ou alguma coisa suja no guardanapo, você não vai deixar mostra, porque lembra que a gentileza, né, não é legal a pessoa estar ali, o seu convidado, ou até mesmo no restaurante, a pessoa vê o guardanapo ali todo sujo, né? Então você deixa ele ali, né, de modo que a parte da sujeira não apareça também, tá bom? Então essa aqui é uma mesa de refeição, de comida, uma entrada com um prato principal, ok? Agora eu vou montar para vocês uma mesa. Antes de montar a mesa de café, eu quero mostrar para vocês os itens que às vezes a gente confunde também. Assim como os itens ali, né, do supply, lugar americano, que muita gente faz essa confusão, claro, sem o entendimento. Os talheres também, às vezes, a gente confunde, né? Então, assim, nas colheres, nós temos aqui 4 tipos de colheres, tá? Então, olha aqui, você vai olhar por tamanho aqui, você já vai ver a diferença, ó. Então, essa menorzinha aqui, essa titiquinha aqui, essa aqui é a colher de café. Então, lembra quando a gente vai fazer alguma receita, alguma coisa, e elas falam assim, uma colher de café é essa pequenininha aqui, ó. Essa aqui é a colher de café, tá? Essa aqui é a colher de chá. É a colherzinha para
mexer o seu chá. Então, essa é a colher de chá, tá? Essa aqui é a colher de sobremesa, ela é um pouquinho maior do que a de chá, mas ela não é igual a de sopa. Então, olha a diferença, ó. Essa aqui é de sobremesa e essa aqui é a de sopa. Então, às vezes, a nossa receita não dá certo porque a gente, lá na receita, fala, coloque 2 colheres de sopa, e aí você utiliza a de sobremesa. Aí vai ficar errada essa receita, né? Então, essa aqui é a de sopa, tá bom? Então, só para mostrar para vocês essa curiosidade também, né? Ó, café, chá, sobremesa e sopa, tá bom? E aí, eu quero mostrar para vocês também os garfos, né? A gente também tem diferença nos garfos aqui. Ó, esse aqui é o garfo para bolo, sobremesa ali, né? Que precisa de um garfo para esse tipo de função. Esse aqui, ó, que tem 4 dentinhos ali, ele é um pouquinho menor do que o garfo de refeição. Ele é para aperitivos e para frutas. Então, esse aqui é para aperitivo, né? Azeitona, ovinho de codorna, é para essa função dele, tá? E esse aqui, então, é de refeição, né? Da comida. E ainda tem outro, né, que é o de peixe, mas eu não tenho aqui, então não consegui trazer para vocês. Também tem o garfo de peixe, que ele tem essa abertura maior aqui no meio, para poder tirar a espinha do peixe. Então, ele também tem essa função diferenciada, ok? E aqui, as facas também, trouxe 2 aqui para vocês, né? Ai, poderia ter trazido também a de carne, esqueci, não consegui. Essa aqui é para passar a manteiga, né? Pode ver que ela é mais arredondadinha aqui, ó. Porque se você prestar atenção, quando você vai ao pote, né, ao recipiente que está ali, uma manteiga, uma geleia, algo assim para você utilizar para passar no pão, essa aqui é redondinha para fazer essa função. Então, essa aqui é bicudinha aqui, ó, para cortar carne, né, para ajudar no auxílio de salada, de massas e tudo mais. Então, essa aqui, quando você vai pegar, ela não fica aquele buraco lá no seu pote, da sua geleia, da sua manteiga, né, por causa dessa função aqui, tá bom? Então, essa aqui normalmente é utilizada para frutas, para passar manteiga no pão, geleia, e essa aqui para refeições que precisa de corte, ok? E nas xícaras também tem diferença. Eu vou pegar para vocês as xícaras de café. Essa xícara aqui é a tradicional que a gente usa para café, mas ela não é para café, ela é para chá, né? E café com leite, que aí vai um pouco mais. A xícara de café é aquela menorzinha, pequenininha. Então, essa daqui a gente usa, né, aqui no Brasil, para café, mas ela é de chá, tá? E aí, café com leite, achocolatado, essas coisas, ela também serve, tá ok? Então, aqui aí a gente tem o pires, né? Ali também já tá com a xicrinha. E o prato de lanche. Então, olha a diferença, né? O prato de lanche, o pires, cada um também tem a sua função. O prato fundo, o prato raso e ainda tem o prato chapéu. Eu trouxe aqui mais o prato chapéu, como eu falei para vocês, ó. Ele tem um formato de chapéu, né? Esse prato chapéu serve para as macarronadas, risotos, ele é exclusivo para isso. Por quê? Porque essa aberturinha aqui, ó, menor, assim, pequenininha, ela tem a função de deixar o macarrão, o risoto, por mais tempo, quentinho por mais tempo. Então, ele tem essa função de ser mais compacto, né? Ali o meio dele, para deixar a comida ali, o risoto, o macarrão, essa comida com molho, quente por mais tempo. Então, é para isso que serve, tá? E aqui eu trouxe também a xícara de café. Essa aqui é a xicrinha de café, tá?
Então, café e essa aqui, a de chá. Chá, café com leite, né, achocolatado. Então, essa aqui que é a xicrinha de café. Ok? Entendido? Então, agora eu vou montar aqui a mesa para um café. Vou utilizar o mesmo lugar americano. Se eu não tiver lugar americano, pode ser diretamente na toalha. Aí, vou colocar aqui o meu prato de lanche, né? Posicionar. Às vezes tem um desenho no prato. É gentileza você colocar, né? De forma ali bonita, harmoniosa, que a pessoa se sinta bem também. Então, vou colocar o prato de lanche. O pires com a xícara sempre com a alça para o lado direito, lembrando que aqui no vídeo pode ser que esteja espelhado e fica para o lado esquerdo, né? Mas aqui sempre para o lado direito, tá? A alcinha sempre para o lado direito. E nunca deixar a xícara de boca para baixo. Essa não é uma forma gentil. Você não está mostrando ali gentileza para o seu convidado, porque a xícara com a boca para baixo parece que está com preguiça de servir café, não parece? Então, sempre com a boquinha virada para cima. Ai, Kel, mas eu já quero deixar a mesa pronta um dia antes para o café da manhã da minha família. Aí você deixa de boca para baixo para não cair sujeira, bichinho, nem nada. Mas antes de eles irem para a mesa, você vai lá e vira e coloca de boquinha para cima, tá bom? Então, eu vou posicionar aqui a minha colherzinha de café, essa xícara de chá, né? Mas eu vou utilizar a colherzinha de café aqui, porque eu vou servir café. Então, eu vou colocar aqui a colher de café, né? A gente utiliza essa xícara para o café. Então, sempre aqui embaixo da alça, do lado direito, tá? Aí, eu vou servir também uma fruta aqui e bolo para os meus convidados. Eu quero servir bem eles, então eu vou posicionar aqui o meu garfinho de bolo na frente do prato com os dentinhos para o lado direito. Então, lembrando, se fosse uma mesa de refeição, janta, almoço, o prato estaria do lado esquerdo. Então, vamos pensar que ele estaria aqui, ele só vai subir aqui, os dentinhos para o lado direito. E a faca estaria do lado direito, então ela vai subir aqui também com a serrinha para o lado de dentro e a ponta para o lado esquerdo. Então, ficaria nessa posição aqui, certo? Vou servir um suco também para o meu convidado, vou colocar a taça aqui como se tivesse alinhada com a faca do lado direito e o meu porta-guardanapo com o meu guardanapo do lado esquerdo, ok? Então, vamos colocar aqui o guardanapo do lado esquerdo e seria essa a posição para uma mesa de chá, uma mesa de café, né? Uma refeição para um café, certo? Kel, se eu quiser servir uma sobremesa, eu vou posicionar o item aqui na frente e colocar uma colher também, né, na posição aqui na frente com a colherzinha, né? Virada para o lado esquerdo. Então, ficaria nessa posição aqui. E vamos imaginar que esse aqui seria, então, um bowl, né? Para servir uma sobremesa. Colocaria aqui na frente. Seria dessa maneira, tá bom? Então, seria a aula de hoje. Etiqueta seria isso. Eu não vou prolongar muito mais. Gente, eu fiz um curso de etiqueta e boas maneiras. Que a gente pode ter uma aula só disso, né? Das taças, qual a função de taça de vinho, taça de vinho tinto, vinho branco, espumante, N taças, né? N itens. A gente pode aí uma outra hora fazer uma masterclass falando só sobre isso, tá bom? Então, dentro da regra de etiqueta é isso, tá? Se você vai servir algo se você não vai servir algo, né, que precise de algum item que eu coloquei aqui, não coloque só para bonito, porque você vai constranger ali o seu convidado, né? Ele vai dizer, para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar aquilo, né? Então,
Conheça o seu convidado. Lembra, pessoas mais importantes que regras. Conheça o seu convidado. Kelly, mas eu não tenho xícara, eu tenho uma caneca. Coloque a caneca. Sirva o melhor com o que você tem. Nós vamos ter uma aula sobre isso, de use o que você tem, né? Então, você pode sim utilizar, fazer algo bonito, gentil, agradável para os seus convidados e aí ter esse momento de comunhão amiga, ok? Então, dentro da etiqueta, essa é a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês até o nosso próximo encontro.